pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Por gentileza, pedir a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem em suas redes sociais, porque é muito importante que mais gente se envolva nessa roda desses assuntos ligados ao nosso envelhecimento. E a conversa de hoje, a nossa pauta é mudanças climáticas e envelhecimento. E é importante, Pitico, nós refletirmos aqui um pouco o quanto essas mudanças climáticas impactam na nossa vida, na vida de todas as pessoas, na vida do planeta. E de um modo especial, por conta da fisiologia do nosso envelhecimento, essas mudanças climáticas, elas têm um impacto diferenciado, um pouco mais de vulnerabilidade em todos nós que envelhecemos, em decorrência desses extremos ao ambiente. Ou seja, as pessoas idosas, elas sentem mais os efeitos, os impactos dessas mudanças climáticas no seu dia a dia, na sua saúde. Por exemplo, mudanças climáticas como o calor intenso pode provocar, e provoca mesmo, desidratação, alteração nos índices de pressão arterial, em diagnóstico de doenças cardíacas e respiratórias. Outro fenômeno climático com essa repercussão na saúde da pessoa idosa, por exemplo, as enchentes, que traz um contorno, um grau de ansiedade, de medo e insegurança, interrompendo o fluxo do ir e vir da pessoa idosa. Nós temos também outras repercussões desses fenômenos climáticos, desses desastres, que são, por exemplo, a poluição do ar, que traz doenças respiratórias como asma, bronquite e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, essa peculiaridade a gente precisa levar em consideração. E outros também desastres ambientais que provocam certamente esse desequilíbrio na saúde das pessoas idosas. Com certeza, Pitico. E uma questão importantíssima, você colocou aí Sim. Um monte de consequências graves, tem outras tantas, não é? E é importante a gente pensar o seguinte, isso já é falado pelos especialistas há muito tempo. Os pesquisadores, os cientistas, pessoas envolvidas seriamente no estudo. Essa luta não é de hoje, né, Rose? Exatamente, essa mudança ambiental, o planeta está tendo alteração, não é só no Brasil, é no mundo. Ameaça a vida do planeta, né? Exatamente, é uma ameaça real. E aí, Pitico, entram questões que a gente precisa pensar. Nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos que somos, a gente também precisa rever comportamento, porque fica parecendo assim, a mudança climática está lá. Eu não tenho nada com isso, A gente não tem nada a ver, né? É uma coisa que não depende de mim, é só o clima, depende de Deus. Exatamente. Não é da natureza, não. Depende, claro, também do que acontece externamente, mas depende muito do nosso comportamento. Como é o nosso consumo, se a gente consome com consciência, se a gente cuida do nosso lar, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, como é o nosso comportamento, a questão do desperdício, Pitico, desperdício de todas as formas, como que é o nosso comportamento também ao andar de transporte, carro, os veículos, Sim. Como que a poluição que você colocou, né, do ambiente, então isso tudo precisa ser verificado e é um comportamento individual. Perfeito, e tem gente que pensa assim, eu não tenho nada com isso, porque a minha casa está tudo bem, minha rua não foi atingida, o bairro não foi atingido. Todo mundo tem a ver com tudo, porque sem um planeta saudável, a gente não tem vida saudável. Exatamente. A gente precisa do meio ambiente todo em harmonia para nós termos uma vida harmônica. E não perder de vista isso que você colocou, né, Rose, que a minha atitude, o meu comportamento, a mudança da minha atitude, do meu comportamento vai alterar na qualidade de vida do ambiente, do meu vizinho, do bairro, né, da comunidade, da nossa cidade, do nosso país e do planeta. Com certeza. Nós estamos sob o mesmo teto que é o nosso planeta. E aí as questões colocadas por você, né, dos pesquisadores, dos cientistas, do quanto que a gente precisa, notadamente as nossas autoridades ambientais, políticas, autoridade de modo geral, levar o assunto
a sério. É claro que a discussão em congressos, seminários, organizações é muito importante. Sim. Mas o desafio, né, Rosa, é colocar isso no dia a dia, efetivamente, que a gente se aproprie da mudança do nosso comportamento, né? Com certeza. E aí vem uma questão importante, Pitico. Esse ano é um ano eleitoral. Bem lembrado. Nós vamos eleger deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente. Daqui a 4 então, meses, né? aqui, gente, não é um vídeo sobre política, mas é um vídeo sobre consciência política, que nós precisamos avaliar e verificar se os nossos candidatos eles têm compromisso. Eles têm a pauta ambiental na agenda deles, assim como outras tantas pautas são importantes. Porque assim, o que a gente está vivendo em Juiz de Fora, que é a nossa cidade, no Brasil e no mundo, não pode mais ser desconsiderado, não pode mais ser negado. É fato. Os acidentes, os eventos extremos, como o Pitico colocou, eles estão se tornando, infelizmente, mais comuns. Igual a gente vivenciou agora em fevereiro, em Juiz de Fora, né? Sim. Situação desagradável, com morte, gravíssima, gravíssima, porque leva a óbito. O Pitico colocou as tantas questões que envolvem as pessoas idosas, inclusive mortes de pessoas idosas. Infelizmente, não é? Exatamente. Então, assim, vamos considerar tanto quem a gente está pensando em votar, como as empresas que a gente consome, que aí é uma outra dica, Pitico. Sim. As empresas que eu utilizo os produtos, seja roupa, né, vestuário, calçado, produtos de beleza, independente do item, se essas empresas têm compromisso com a sustentabilidade, se elas levam a sério, se elas levam a sério o cuidado com o meio ambiente, é claro que tem que haver geração de emprego, renda, nós precisamos dos produtos para a nossa sobrevivência, mas também o planeta precisa ser cuidado para que a gente sobreviva e muito mais do que isso, para que a gente viva com dignidade. Perfeito. Rose, as suas reflexões me levam a dizer o seguinte, cuidar ou falar de mudanças climáticas, que é a nossa pauta de hoje desse videocast, e envelhecimento, é falar de justiça social. Nós temos, começando na nossa casa, em nós, esse cuidado com o nosso planeta, com o nosso dia a dia, porque é isso que você falou, já dando aqui um título de conclusão, o nosso ambiente, a nossa vida está ameaçada. E isso não é ficção, isso não é mera narrativa, isso é uma realidade. E a gente precisa se organizar enquanto cidade e país para minimizar as consequências, inclusive de morte, como você colocou. E na nossa cidade nós, infelizmente, vivenciamos isso para ter aí uma garantia do nosso futuro. É isso. Pessoal, e aí já deixando uma dica para vocês de leitura, deixamos aqui, né, Rose, 2 indicações de livros que podem certamente dar sequência. Excelentes, todos, né, 2 já lidos, tá, e qualidade a essa conversa nossa. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um líder indígena, uma autoridade ambiental com repercussão, inclusive, fora do país. Aqui tem as palestras dele desenvolvidas em Portugal. E também tem o livro Justiça Climática, da ex-presidente da Irlanda, Mary Robson, que vai colocar, por exemplo, reflexões sobre um futuro melhor para o mundo que nós desejamos. Então, pela atenção de vocês, mais uma vez, muito obrigado e até um próximo videocast. Muito obrigada e até lá. Até lá.